Tá cortando a sua fala, hein? Agora a gente está ao vivo, viu? Boa noite, que Jesus nos Melhorou. abençoe, que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos Agora tá. fortalecendo, nos amparando. Eu vou ler a página inicial do livro Pão Nosso, a página 113, com o título Tua Fé. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas 8:48. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam frase generosa. É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e na iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias, embalde, reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão, em sentido integral, a felicidade que ambicionas sem o concurso de tua fé. Porque também tu és filhos do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Nós vamos, então, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo por mais esta oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em torno do teu nome, Senhor, aprendendo mais um pouco do teu evangelho e rogando a ti que nos fortaleça sempre, que nos auxilie a cada dia, para que possamos vivenciá-los a cada momento da nossa caminhada. Pedimos a ti que a tua misericórdia bendita se faça a todos que sofrem, nos hospitais, asilos, nos orfanatos, os lares em desavença, onde a violência impera muitas vezes, Senhor, que não falte lá um mensageiro seu. Pedimos pelos nossos irmãos que se separam momentaneamente, mas que sofrem a dor da saudade, agora em grande escala com essa pandemia, Senhor. Que não falte o socorro aos desencarnados e também aos entes queridos encarnados. Que não falte o seu amparo aos médicos, a todos os trabalhadores dos hospitais que lutam com força e coragem, Senhor. Que não falte a sua proteção a nenhuma daquelas criaturas que neste momento se encontram em nossos pensamentos e em nossos corações. Muito obrigada por tudo, em seu nome, em nome dos espíritos amigos, dos trabalhadores da nossa Casa Espírita, do Centro Espírita Alvorecer. Nós iniciamos com a certeza do seu amparo o nosso trabalho desta noite, muito agradecidos. Bom, então, após a nossa prece, a gente passa a palavra ao nosso irmão Paulo Silvio, ao qual a gente agradece muito por estar aqui colaborando com a gente,
e ele vai fazer o comentário da página, porque ele já havia escolhido essa página para incluir no trabalho dele. Então, ele vai fazer o comentário da página, vai fazer a palestra, que ele vai falar da fé humana e da fé divina. Jesus te abençoe, meu irmão. Boa sorte, fica com Deus. No finalzinho, eu volto para a gente encerrar o trabalho, tá bom? Fica à vontade. Tchau. Tchau, minha filha. A todos que nos ouvem nesse momento, o nosso boa noite, com muita esperança e certeza de dias melhores, mas nunca nos furtando da ideia principal de que para que esses dias possam ser melhores, dependem muito, mas muito de nós mesmos, que as forças celestiais, divinas, aí estão a nos circundar, mas depende de nós estarmos preparados espiritualmente e, por que não dizer também, né, materialmente falando, né, com nossas condições psíquicas equilibradas para compreendermos essa situação. Com relação à leitura que ela fez no livro Pão Nosso, gostaríamos de lembrar que essa passagem de ela se e da filha da cura da filha de Jairo. É muito interessante que ele, quando cura a mulher, ele deixa bem claro a ela de início, né, e que isso aí nos chama muita atenção, e que foi sua fé quem te curou. Deixando bem claro para nós que qualquer ação que possamos receber do mundo espiritual, das esferas superiores, sejam da crença que qualquer um tiver com relação à sua religião, há de entender, né, basicamente, que as forças aí estão, mas é necessário de que nós façamos a nossa parte, né? Por isso é que Jesus deixa claro logo de início nessa passagem com relação a Lucas, quando ele disse para a mulher, né? Foi só a fé quem te curou, foi a vontade dela querer ficar curada, é que ela foi curada. Agora é muito interessante observarmos que quando fala de cura, porque nós estamos aqui encarnados, estamos nesse mundo ainda de provas e expiações, a primeira ideia que temos a respeito de cura é a nossa cura material, do nosso corpo físico. E é bom que se lembre que a visão, né, a maneira como precisamos compreender e entender as passagens, Jesus, quando nos fala, ele fala da nossa cura como ser espiritual e não como um ser material, como se a nossa vida fosse essa, única, né? Então, é necessário que a gente veja isso por esse outro lado, por essa compreensão maior, vamos dizer assim, para que a gente não fique obtusado a pensar somente na cura das nossas condições físicas. E muitas das vezes essas condições físicas difíceis que nos levam a uma compreensão maior com relação à vida espiritual. Se nós observarmos na leitura que a nossa irmã fez, faz uma relação até com a eletricidade, que muitas das vezes nós somos aqueles isoladores que existem nos postes, né? E que o fio passa por ali sem tocando no poste, amarrado ao poste, o fio amarrado a esse isolador, mas a energia elétrica que ali está passando, ele não tem contato com esse isolador, porque o próprio nome já diz, né? Ele está isolando essa energia. E é isso que nós não podemos fazer. Nós escolhemos essa paz na sua fé, porque o nosso assunto hoje tem a ver justamente com a fé, que é do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanha. Como podemos observar, é interessante, né? Uma palavra tão pequena, de que todos nós a usamos, e temos uma facilidade muito grande de quando queremos
ajudar alguém de alguma forma, nós dissemos a elas, né? Ó, tenha fé, ou seja, tenha confiança, creia, acredite, mas é necessário que, junto a isso, tenha que ter também, por parte daquele que recebe as informações, essa ideia, daquela que Jesus disse nessa página de abertura: foi a tua fé quem te curou. Ou seja, foi você que se curou. Porque as energias divinas, elas existem em todos nós, pelo um princípio básico, independente da nossa religiosidade, da nossa crença. Nós somos filhos de Deus, fomos criados por Deus. Energeticamente falando, se pudermos usar esse termo, nós estamos energizados pelo poder divino para aqui estarmos. Então, nós temos isso em nós, de uma forma muito de germe, muito latente, muito pequena, dependendo e precisando de que nós façamos as coisas, as atitudes nossas, para desenvolvermos essas energias que estão conosco e outras tantas que passam por nós. Porque, se formos compreender bem, quando Jesus disse: foi a sua fé quem te curou, Jesus está deixando claro que não é ele, Jesus, que está curando porque ele quer, porque ele poderia, como pode até hoje, curar qualquer um de nós. Mas para que a gente fique bem compreendido. Então, é ele dizendo que simplesmente Jesus energiza a vontade daquela mulher de ser curada. A sua própria energia, vamos dizer, é aumentada, não é? Ou é direcionada de maneira correta para aquilo que ela desejava, não é? Interessante que tem uma passagem daquele paralítico, né, que a casa estava muito cheia, isso parece que está em João, capítulo 10, versículo 16, e quando a casa está cheia, né, eles levantam aquele paralítico e o colocam pelo telhado, na própria cama que ele estava deitado, ao lado de Jesus. E Jesus, vendo aquele homem naquelas condições, perguntou a ele: que queres? Aí o homem diz a Jesus: eu quero que me cures. Tu quer que eu te cure? Pois então, levante e ande. O homem levantou e andou e ficou curado. Ele se chamava, se não me falha a memória, o primeiro nome, Barnabé, que ele lia bem. Esse cidadão ficou felicíssimo com a condição em que ele foi colocado naquele momento, de ter ficado curado dos seus males físicos, porque ele assim o desejava e Jesus o ajudou, porque era o desejo, era a vontade dele. Mas só que, segundo a história, esse Ben Elias, ele continuou a sua vida normal, como todas as outras pessoas tinham as suas vidas normais, fazendo de tudo como muitas de nós ainda o fazemos. E, segundo a história, ele deixou de ser paralítico e, no final, terminou leproso. E nem por isso deixou de morrer. Quer dizer, morrer no sentido de deixar o corpo físico, para nós espíritas, desencarnar, deixar seu corpo físico. Então, vejamos bem, ele foi curado do físico, voltou a fazer tudo o que ele fazia antes, voltou a ficar doente com a lepra, e aí não teve cura física novamente, e aí veio a desencarnar de lepra, que era aquela doença tenebrosa daquela época. Como talvez vivemos hoje com a nossa evolução, com o nosso avanço todo, com a nossa fé também aumentada, né? Vamos dizer assim, né? Na nossa firmeza ou vontade de sermos cada vez mais firmes, nós estamos passando pelas dificuldades que agora passamos, com grande sofrimento para muitas famílias, muitos lares, conforme pede a nossa irmã no início, né? Da nossa prece, em benefício de todos, mas temos já muitos recursos.
Observem bem, quando falamos dos recursos que, ora, estamos conseguindo ter, nós começamos a ver um lado muito interessante, né, que é do nosso título da nossa leitura, do nosso estudo de hoje, desculpem, sobre fé divina e fé material, fé humana, né? Então, observamos bem, essas pessoas que hoje se encontram dentro desses laboratórios, pesquisando vacinas para serem aplicadas em toda a humanidade desse planeta Terra, que sofre com, com essa doença, poderíamos até dizer, com essa transformação que ora vivemos, que é isso que está acontecendo conosco. Muitos desses nossos irmãos, talvez, não tenham uma religião definida e pensem na fé conforme nós estamos tratando aqui nesse momento. Mas existe algo, como dissemos, que é inato, é próprio do homem, do ser humano encarnado, do espírito encarnado na espécie humana, trazendo da divindade de forma de germe, estado latente, essa fé, ou seja, acredita que é possível arrumar uma solução. E ali eles vão, se debruçam nos laboratórios, em pesquisas imagináveis. Tanto é que estamos observando a quantidade de tipos de vacinas e métodos diferentes que são usados em busca disso que está aí. Então, essa vontade que eles estão tendo em buscar uma solução para toda a humanidade, essa vontade, esse querer, se chama fé. É um sinônimo de fé. É o querer, é o lutar. Muitas das vezes ouvimos uma pessoa falar, pô, tenha fé, acredita. Né? E eles estão acreditando que são capazes e serão capazes sim. Por quê? Mais do que nunca, nós sabemos que nesses momentos que ora vivemos, o mundo espiritual está todo voltado a dar soluções. Meus irmãos, soluções para melhorar a nossa condição de encarnados. Melhorar. Não para a salvação nossa de espíritos, que é bem diferente. Só vai amenizar para muitos de nós sofrimentos talvez atrozes, muito maiores, né? Com essas vacinas, e dá uma tranquilidade ao mundo, ao planeta Terra todo, para que as coisas voltem ao eixo, mas não voltem às mesmices. Fazendo um parênteses, gostaríamos de citar uma frase muito interessante que lemos agora esses dias, da pandemia, lendo um livro, cujo livro chama A Cura pelo Espírito. O irmão que escreve aquele livro cita várias passagens do Evangelho para justificar a fala dele. Eu achei muito interessante que ele fala que nós não estamos sabendo não é bem aproveitar, né? Divisar quem realmente somos nós e nossa capacidade. Porque nós somos filhos do poder maior, universal, que é Deus, que tudo pode, tudo pode. E nós somos filhos desse poder universal. Agora, precisamos compreender as entrelinhas que existem nas dificuldades que ora vivemos, que ela não é tão bem compreendida por outras religiões como nós, espíritas, as compreendemos. Mas ele tem uma fala muito interessante com relação quando eu disse que as vacinas virão, vão nos ajudar muito, e
E nós ouvimos a maioria das pessoas dizerem a ansiedade que todos se encontram para voltar à vida normal. Por favor, não me entendam mal a colocação que o nosso irmão fez, porque realmente, quando se fala, a gente se choca um pouco, mas depois a gente vê que realmente o choque é necessário para a gente dar uma sacudida e nos acordar. Ele diz assim: caminhamos para o inferno e ficamos orando com muita fé, pedindo a Deus que nos ajude. Agora pensamos nós na frase que ele disse: meus amigos, meus irmãos, se nós estamos caminhando, o resultado de nossa caminhada chegou ao ponto que chegamos, algo está errado com o caminho que traçamos. Há uma necessidade de pararmos e vermos qual é o caminho exato que nós precisamos percorrer, mudar a nossa rota, para que, quando nos dirigirmos a Deus e pedirmos a Ele solicitamente ajuda, nós possamos ter algo diferente para mostrarmos a Deus de nossas intenções de mudança, de busca para coisas de valores maiores, e não os valores da vida comum. Não que nós não devamos ter, sim, precisamos ter uma vida normal, sim, divertimento, alegria, mas até que limite, até que ponto, né? Que avaliação que nós precisamos fazer disso? Quanto tempo nós tiramos para isso, para aquilo outro? Como nós estamos valorizando isso? E é interessante que ele coloca de uma maneira também muito sábia, quando ele diz assim: nós fazemos de Deus como se Deus fosse o nosso servo. Nós pedimos, nós mandamos, ele tem que fazer. E não é bem assim as coisas. Nós é que somos servos de Deus. Nós estamos aí para servir Deus. Então, é muito interessante que quando a gente observa que fala isso, que nós somos servos de Deus, na própria leitura do Evangelho que nós fazemos, né, sobre a fé transporta a montanha, os nossos irmãos, Allan Kardec, sabiamente, coloca uma explicação muito interessante. A esperança e a caridade é o corolário da fé. A esperança e a caridade é o corolário da fé. Veja bem, para se ter fé, porque temos esperança. A fé nos leva a ser cada vez mais esperançosos. E temos que ser caridosos. Porque se alguém tiver fé e não for caridoso, ele não tem fé. Porque o que nós queremos com Deus todos os dias e oramos a Deus é que Ele seja caridoso conosco, que nos ajude. E o que é que fazemos? O que é que estamos propondo para nós mesmos? Será que nós estamos realmente seguindo o caminho necessário e devido que deveríamos seguir? É isso? Será que ao passar dessa mudança que o nosso planeta está sofrendo, ele está sofrendo uma mudança grande em todos os aspectos, talvez hoje para a compreensão de alguns e até de determinadas religiões, porque é muito interessante. Vejam bem, quando é Jesus que traz afirmativa de fé, passa a ter um aspecto simplesmente de fé no âmbito religioso. Só porque ligam Jesus à religião. E Jesus não é uma religião. Jesus, ele não tem uma religião. Jesus é a própria religião que nós precisamos ter. Ou seja, seguir Jesus. Só não podemos nos enganarmos com relação
a maneira como Jesus se mostrou. E só procuramos ver os fatos, os famosos milagres, que não deixam de ser prodígios da própria natureza, que tudo está em a natureza, porque tudo é criação divina, tudo está impregnado do amor, do poder de Deus. E nós também estamos, né, como já dissemos no início, gostamos de refrisar bem, para que a gente fique atento a isso. Agora, a maioria pega e leva para esse lado religioso. Inclusive, vamos observar, eu vou dar informação sobre a fé, segundo as informações gramaticais, diz assim: fé, crença religiosa ou em valores espirituais, conjunto de dogmas e doutrinas que constituem um culto, a primeira das virtudes teologais, adesão e anuência pessoal a Deus e seus desígnios. Interessante é isso, gente. Vamos lá, anuência pessoal a Deus e a seus desígnios. Firmeza na execução de uma promessa ou compromisso, crença, confiança. Como dissemos antes, esses cientistas estão com compromisso e com confiança no aspecto material de solucionar os nossos problemas. Mas muitos deles, é lógico, são religiosos, esperamos que assim sejam, porque muito mais racionais devem ser suas atitudes, né? Porque aí estarão vendo esse aspecto, né, da esperança e da caridade com que eles fazem, sem nos causar prejuízo, vamos dizer assim. A gente vê uma forma muito interessante, né, de analisarmos a fé, não mais daquela maneira simplória. Eu tenho fé porque eu necessito, eu preciso ter fé para que nos momentos difíceis de minha vida eu ore, eu peça e eu receba. Mas esquecemos que Jesus deixou claro, cada um segundo as suas obras. Pedis e obtereis. Ele não diz que nós íamos obter, que nós tínhamos que pedir. Procure e achareis. Ou seja, você não vai achar, você tem que procurar se você quiser achar. Olha que interessante. Então, se nós queremos achar essa fé, nós temos que procurar essa fé. Mas como procurá-la? Da maneira que temos procurado até hoje? Achamos? Estamos com ela? Se nós dissermos estamos, nós estamos no caminho certo. Se nós dissermos não, não estamos. Então, qual é o caminho? Então, quando nós começamos a ver esses aspectos diferentes, nós começamos já a fazer uma distinção e, ao mesmo tempo, uma junção de que Deus está presente em tudo. Para nós, espíritos, isso não é novidade. A questão número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? E os espíritos responderam: a inteligência suprema, a causa primeira ou primária, dependendo dos autores, de todas as coisas. Gente, de todas as coisas, é de tudo que existe no universo, visível e invisível. Só que nós nos perdemos e não fazemos diariamente essa conexão mental de todas as coisas. Ainda ontem e hoje, daqui da minha casa, onde eu me encontro, olhamos para o céu e vimos o sol lindo, lindo, maravilhoso. Ontem, um pouquinho nublado, muito pouco, mas sem chuva. Hoje já foi o contrário. Ele nublado, no meio das nuvens escuras,
chovendo, mas muito bonito, o mesmo sol, nos apresentando de duas formas diferentes, que poderá, com certeza, agradar a muitos de um jeito e a outros de outro jeito. E é assim que muitos, muitos e muitos, ou todos aqueles que acreditam no Deus único, que acreditam em Jesus, o vê de forma diferente. Um nublado, sabendo que ele está ali, que ele existe, que ele brilha, mas o nosso olhar embaçado, escurecido pelas nossas imperfeições, pelas nossas dificuldades de nos encontrarmos conosco mesmo, é redundância, conosco mesmo. E o outro é aquele céu lindo e maravilhoso, o sol brilhando, é o mesmo sol. Em qualquer situação, seja de chuva, de tempo bom, mais ou menos, o sol, a lua, as estrelas, o universo, tudo é a mesma coisa. As flores, os frutos, o mar, os movimentos da água. Quem pode alterar isso? Quem altera isso? Isso é o macro, aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, quer dizer, uma parte mínima do macro que nós vemos e sentimos. Agora, e o micro? É esse bichinho, desculpe, bichinho não, bichinho é o mosquitinho da dengue. Esse vírusinho aí que ninguém vê, ninguém sabe, ninguém viu, e ele está por aí, por onde? Por onde? E ele faz parte da vida. Agora, todos passarão por isso? Não. Alguns vão até um certo ponto e retornam, outros não retornam. Mas, de alguma forma, é um despertar. Infelizmente, ou, desculpe a expressão, é muito forte, infelizmente, ainda é o caminho do qual nós ainda temos que passar. E precisamos trazer essa confiança, esse compromisso conosco mesmo, de confiar em Deus, confiar em Jesus, e em sua passagem pela terra, deixou claríssimo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É uma frase única para o nosso planeta Terra, do qual ele é governador. Agora, se nós formos procurar todos os nossos irmãos das outras religiões, será que todos compreenderão essa afirmativa de Jesus da mesma forma que nós espíritas a compreendemos? É lógico que não. Por isso que ali diz, né, na leitura que fizemos sobre a fé, fala, né, de dogmas, que as suas religiões criaram seus dogmas, criaram fórmulas de querer que compreendêssemos a fé. Mas dentro de dogmas, que o próprio nome assim o descreve e determina, e não são discutíveis. Um dogma não pode ser discutido. Foi dito, foi ensinado e fica desse jeito. Isso aí nós poderíamos afirmar, porque a própria leitura nos mostra isso, uma fé cega. Agora nós precisamos ter uma fé raciocinada, ou seja, exercitarmos a nossa capacidade da afirmativa máxima do Livro dos Espíritos, quando pergunta que é o Espírito ainda, com letra minúscula, e lá está escrito:
princípio inteligente do universo. Gente, que coisa maravilhosa. Princípio inteligente do universo. Mais à frente, pergunta que definição se pode dar dos espíritos. Aí já fala, né? É a individualização do princípio inteligente. Aí surgimos nós, espíritos. Olha, a primeira é que nós somos o princípio inteligente do universo. A segunda é que ele foi individualizado. Nos tornamos únicos, não tem dois iguais, como o próprio Deus é único, com as capacidades daquela afirmativa primeira, que somos o princípio inteligente do universo. Olha, se nós somos o princípio inteligente do universo, e para que dentro dessa individualização eu possa me aperfeiçoar, eu preciso compreender, eu preciso buscar conhecimentos. E à medida que eu busco conhecimentos e compreendo cada vez mais os fatos comuns, a nossa fé começa a ser raciocinada. Porque eu raciocino em função daquilo que eu preciso viver. É fácil? Não. É difícil. Por quê? É difícil. Poderiam nos perguntar e nós podemos responder com muita simplicidade e consciência, porque ainda somos imperfeitos. Porque se fôssemos perfeitos, nós não estaríamos nesse mundo de prova e expiação, que está passando pelo processo de regeneração. A prova está aí, né? Então, a gente está vivendo a dificuldade da nossa imperfeição. Tudo aquilo que é imperfeito tornar-se-á perfeito, porque nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, da matéria mais simples, ignorando tudo, porém, perfectíveis, ou seja, poderíamos e seremos perfeitos um dia. Quando? Não importa. Nós somos espíritos eternos. Agora, se pudermos aproveitar os momentos que ora vivemos e tomamos conhecimento desse fato e colocá-los em prática, o quanto isso nos fará bem. Aí muitos dizem assim, então nós vamos ser felizes aqui. Não, não vamos ser, não. Aqui essa felicidade almejada, imaginável, não é aqui. O meu reino não é deste mundo, do mundo material. Porque a busca nossa, diária, semanal, mensal, semestral, anual e vivencial, é matéria. E os sofrimentos que aí ora acontecem são materiais, para burilar o espírito imperfeito, para se tornar perfeito. É como se nós estivéssemos, não é muito mais do fato de hoje, né? Quando estudávamos naquelas épocas anteriores, a gente era reprimido no colégio para melhorar os seus estudos, né? E hoje a dinâmica do ensino é diferente, diversificou-se muito o ensino, facilitou a compreensão, né? Mas nem vejam bem, mas isso também não quer dizer que deu moleza, não, ao contrário. Obriga os alunos de hoje a uma busca diferente de conhecimento, mas que eles são obrigados a buscar os conhecimentos, senão vão ficar para trás, vão continuar mais, vão ficar menos perfeitos do que os outros. Os outros estão buscando mais perfeição, até se tornar perfeição absoluta. Não vamos esperar isso, né? Porque isso é coisa de divindade, não é coisa para nós, mas a felicidade nós podemos tê-las através da fé. Vamos voltar para o assunto da fé. Como que nós podemos? Compreendendo as dificuldades que vivemos. Elas não são imposições divinas, elas não são castigos divinos, elas são resultados de nossa invigilância,
de nossas atitudes erradas pela nossa imperfeição, muitas das vezes, não pelo prazer de fazê-los errados. E é muito fácil compreendermos isso quando o apóstolo Paulo afirma categoricamente: tudo posso naquele que me fortalece. Ontem eu pensava como uma criança e hoje eu penso como homem. Por isso ele dizia: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Porque ele chegou à conclusão que a vida material era para ser vivida assim, nós temos que descansar o corpo, nos alimentar, mas quantas coisas que fazemos que nos leva a grandes dificuldades mais tarde. E fazemos ainda. Então, amanhã não temos muito a quem culpar, a quem condenar, a não ser a nós mesmos. Então, nós temos que ter aquela fé que a doutrina espírita nos ensinou, uma fé inabalável, aquela que encara a razão em todas as épocas da humanidade. Venham com as histórias que vier, nós espíritas sempre teremos explicações a dar às pessoas, não porque nós sejamos melhores que ninguém, só porque nós tivemos e gostamos da compreensão e dos ensinos que horas chegam até nós e que são muito mais razoáveis para a compreensão da divindade, daquele fato que falamos antes, que o nosso irmão escreve o livro A Cura pelo Espírito, diz: precisamos entender que nós é que somos servos de Deus, que foi Ele que nos criou, e nós estamos a vida inteira fazendo Deus de nosso servo. Servo era o empregado, aquele humilde, que não ganhava nada, simplesmente se alimentava e tinha casa para morar. E nós fazemos o contrário realmente, né? Ficamos a tudo que nos acontece e buscar a solução divina no desespero. Isso é normal, gente. Não é dizer que de hoje para amanhã nós vamos parar de fazer isso, não, vamos continuar fazendo. Mas só que já acende-se uma luzinha, né? Lá longe, no fundo do túnel, já vem a luzinha clareando, não é? Olha, essa chama tem que ser mais clara, essa chama tem que aumentar. Ou seja, a compreensão, a busca, nós precisamos estar sempre no dia a dia, porque a fé, ela é tanto, é o título nosso, né? Do nosso estudo, né? De hoje, a fé humana e a fé divina. É igualzinha, porque tanto o humano somos filhos de Deus, e Deus é o próprio Deus do qual nós temos fé nele. Então, é tudo de um princípio só. Não tem dois princípios. Quando falamos, né, o nosso irmão, até voltando atrás para uma explicação melhor, de que nós caminhamos para o inferno, ficamos com fé pedindo a Deus para nos ajudar, quando fala de inferno, não é um inferno teologal, esse inferno religioso que fala, né, do fim, que nós vamos queimar até as últimas consequências, não. É o inferno que nós provocamos em nossas vidas com nossos erros e continuamos a fazê-lo. E estamos pedindo a Deus que nos ajude a melhorar. E Ele, até fazendo uma analogia, não uma explicação melhor, né? É como se Deus estivesse falando: mas o que você quer que eu faça se você não muda de caminho? Você está indo para o buraco, muda. Eu estou vendo aqui de cima que lá na frente tem um buraco, você vai cair nele, porque você está no escuro. E você continua, volta, muda. E o que nós fazemos na vida material, quando fazemos alguma coisa, estamos a construir alguma coisa,
e que não está dando certo, o que nós fazemos? Nós paramos, pensamos, refletimos, se é de medir, medimos de novo, não é? Se é de mudar de cor, muda de cor de novo, e até chegar àquele lugar que nós precisamos, não é? Que acreditamos que somos capazes de fazer, e o fazemos. Mas tem que refazer, não refazemos. Fez errado? Faz de novo. Fez errado? Faz de novo. E essa é a necessidade nossa, né? De refazermos, para que essa fé humana, que todos nós a trazemos, mas latente, ela evolua, ela cresça para se tornar uma fé divina, com amplitude maior, que fuja das raias só do mundo material dos nossos afazeres e ela penetre no mundo moral, que é o mundo espiritual, e que nós possamos usufruir, né, dessas energias maravilhosas que estão ao nosso lado, que nos perdemos, né, muitas das vezes, porque a fé é calma, é tranquila, é confiante. Agora, que tiver desequilibrado já mostra que não existe fé, está desequilibrado. A própria lição hoje fala, né? O estudo da a fé transporta a montanha, a fé é calma, tranquila, ela nos leva à concentração, ao relaxamento, não ao desespero, né? À euforia exagerada. Né? Precisamos, sim, acreditar, somos capazes, vamos fazer, podemos fazer, porque a espiritualidade, independente da religião que tivermos, eles estão funcionando, trabalhando. Toda a humanidade, elas não estão trabalhando para os espíritas, elas estão trabalhando para os espíritos, encarnados ou não. A lei divina é una, é universal, é para todos. Não tem essa religião, não tem aquela. Nós assistimos muitas das religiões que têm as suas expressões diferentes, né? Imprimirem, a buscar no milagre uma maneira de atrair as pessoas. E realmente elas atraem, que todo mundo quer as coisas com maior facilidade. Mas temos certeza absoluta que muitas dessas pessoas que ali vão, mesmo atraídas pela fé cega, conseguem receber o que desejam. Por quê? Porque elas vão e chegam lá conforme aquela mulher com Jesus chegou perto dele com hemorragia e ele disse a ela que foi tua fé quem te curou. E Jesus estará curando a todos em qualquer lugar, em qualquer religião. A nossa irmã já apareceu na telinha Já. para que a gente termine o nosso encontro. Esperamos ter trazido alguma coisa que possa nos ajudar, principalmente nesses momentos difíceis que, ora, todos nós vivemos, independente da nossa cor, da nossa religião, da nossa condição econômica. E talvez, se nós observarmos bem, os menos financeiramente estão se dando melhor. Tem muitas e muitas pessoas com condições financeiras e também sofrem as mesmas consequências que o dinheiro não resolve nesse momento. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos aumentar a nossa fé humana e divina, nos aproximando cada vez mais de Jesus, o nosso Mestre, que Ele nos levará a Deus. Muita paz a todos. Paulo, espera só um minutinho, eu vou anunciar a próxima Alô? palestra. Vou você para fazer a prece Alô, final para Cristina? nós. Oi, está me ouvindo? Ei, Cristina? Oi. Eu vou anunciar a próxima palestra e vou pedir depois você para fazer Está a entrando prece. cortadinho, mas tá. Está me ouvindo? Ouviu? Está cortando.
Eu vou anunciar a palestra e vou pedir depois você para fazer a prece, por favor. Ficou mudo. Não entendi. Você não está... Oi? Eu vou anunciar a próxima Tá palestra. mudo, hein? Mas eu estou te ouvindo. Olha a fé aí para falar, hein? Eu vou anunciar a próxima palestra, é também com o nosso irmão Paulo Silvio, no dia 16/10. Ele vai falar a impossibilidade material das penas eternas. E na próxima semana, na quarta-feira, a gente vai ter a Sandra Sabença, que vai falar os falsos profetas. Dia 23/10, nós vamos ter nosso irmão José Ronaldo, que vai falar Deus faz milagres. Você faz a prece para nós, para encerrar? Vamos lá. Poderíamos dizer assim, Jesus, o quanto foi bom buscá-lo nesse momento. Momento esse, Senhor, que muitos de nós encontram em desequilíbrio. Desequilíbrios psicológicos, desequilíbrios espirituais, de todas as formas, mestre querido, muitos de nós sofrem. E é por isso, mestre, que levamos até a ti aquele pensamento único, Senhor, de que tu é o caminho, tu é a verdade, tu é a vida. Quando falamos de vida, Senhor, temos que compreendê-la. Tu bem sabes da vida espiritual. E é assim, Jesus, em teu nome, os amigos espirituais que nos acompanham, e daquela casa que ora, falamos sobre ela, alvorecer, e, sobretudo, em nome de Deus, o nosso Pai e Criador, podermos dizer, obrigado, Jesus, a tua bênção, Pai. Obrigada, Paulo, por colaborar com a gente. Que Jesus te abençoe. Sexta-feira nós estamos aqui de novo. Falou, até lá.